Irmão, esta não é a maneira que Deus recebe, ou é: quando eu vir o sangue, eu passarei de vós. Sangue! Deus, o único substituto que há, é somente a vida está no sangue. You may eat the meat thereof, but the blood thereof, which is the life thereof, pour it up on the ground. See? Not eat the life. Você pode comer a carne disto, mas o sangue disto, que é a vida disto, derrame-o sobre o chão. Vem, não comer a vida. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Grande Criador, sempre nos é um privilégio cear contigo. Cear é comer sua palavra, é alimentar do maná fresco que o Senhor tem deixado cair nesse tempo final. Te agradecemos por podermos ainda encontrar esse maná e sermos alimentados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A noiva ferida pela igreja. O Jeová do Velho Testamento é Jesus no Novo. Graças a Deus. Eu creio que para poder ver esta noiva ferida, nós temos que saber por que ela está sendo ferida. Ela tem a verdadeira mensagem porque é a semente. E a semente foi semeada. Ela cresceu e agora é o tempo da colheita. Nós estamos no tempo da colheita. Tem alguma coisa para falar sobre isso, se der tempo. Mas começa na verdadeira fé. O Jeová do Velho Testamento é Jesus no Novo. Isso já mostra para nós que não adianta as pessoas quererem formar a sua ideia mostrando um Jesus diferente do Pai, porque é o mesmo. Por que passar por estas coisas? Porque isto é o princípio, isto aí é o alicerce. Você não constrói nada sem alicerce. Se construir, cai. Então, precisa de ter o alicerce. O alicerce é a deidade. Você está construindo sobre o único
e verdadeiro Deus. Todos quantos construíram durante as eras sobre a Santíssima Trindade, quando veio a mensagem do profeta, eles não suportaram, a casa deles caíram. Porque um profeta traz novamente Deus em cena para nós. E traz Deus do jeito que Ele é, o único e verdadeiro Deus. Isso foi o que o profeta pregou. Bom, para começar, ele pregou a deidade do Senhor Jesus Cristo. Você sabe que deidade é Deus. E irmão Branham não chamava o Filho de Deus, era Filho de Deus. Mas chamar o Filho de Deus, o Filho é mortal. O Filho é aquele que nasce e morre. O Filho é aquele que tem princípio e tem fim. Como eles chamam o Filho eterno de Deus. Não existe Filho eterno. Chama Filho porque ele teve um princípio. E ele terá um fim. É o eterno Deus, a expressão do irmão Branham é esta: é o eterno Deus manifestado em carne. Isto é que é Filho. O eterno Deus, o Jeová do Velho Testamento, manifestado em carne no Novo Testamento. Agora, ele foi ferido também pela igreja do dia, porque ele era a semente perfeita. E os demais tiveram que feri-lo. E quem foi que feriu a Cristo? Prostitutas? Ladrões? Não. Quem feriu a Cristo foram religiosos. Gente que deveria ter o aceitado. Eles feriram, que tem hora que o ferir a gente leva para a lança. O ferir é com palavras. As maiores cicatrizes que ficam em homem, mulher, marido, esposa, as maiores cicatrizes não foram tapas, não foram reiadas. As maiores cicatrizes são as palavras mal faladas, palavras que machucam, que ferem o íntimo, ao invés de ferir o exterior, está ferindo o interior. Então, eles, com as suas formas de crer, feriam a Cristo no seu interior, até que aquilo mostrou uma ferida no exterior. Mas quando Cristo foi ferido na cruz, ele já havia sido ferido pelas pregações de Anás, de Caifás, pelos demais que estavam transmitindo um recado como sendo enviados de Deus. Eles já tinham ferido a Cristo antes do Calvário. Hoje não é diferente. As pessoas que ferem a Cristo hoje, elas ferem com palavras primeiro. Primeiro você fere a Cristo por dizer, ele não é o mesmo hoje. Isso é uma lancetada. E você tem que crer da maneira correta. Quando você fere a Cristo, é dizer, o Jeová do Velho Testamento é um e Jesus é outro. Isso é ferir a Cristo. Então, fere com doutrinas, com palavras. E lá atrás eles feriram com palavras, doutrinas, até que chegou a lança mesmo. Mas hoje eles estão ferindo com palavras. Mas não tem Cristo hoje para ser ferido, senão Cristo em um povo. Era Cristo no profeta, agora é Cristo no corpo. Este corpo é conhecido como noiva, que é a esposa de Cristo. Ela está ferida também, está sendo ferida. Mas Cristo foi ferido, ela também é ferida. Se Cristo foi expulso de Laodiceia, o profeta foi expulso de Laodiceia. A esposa foi expulsa de Laodiceia. Nenhum deles estão ali. Nem Cristo, nem o profeta, nem a noiva. Ninguém está ali. Só os que estão ali são os algozes, aqueles que ferem,
Eles estão em Laodiceia, porque é um lugar próprio para poder lançar palavras para ferir Cristo. E o que é Cristo? O profeta diz, é a palavra ungida da hora. Se Cristo é a palavra ungida da hora, você fere aquele Cristo, dizendo que ele não fez o que tinha que fazer, dizendo que ele não cumpriu sua palavra, dizendo que ele não revelou Apocalipse 10. Tem muitos aí pregando, eles fazem um prosélito por todo lado, e o povo regozija, e eles não creem que os trovões foram revelados, porque eles nem sabem o que são os trovões. Quando diz que foi revelado, pergunta o que são. Aí se eles fossem, são as revelações dentro dos 7 selos. E quais são as revelações dentro dos 7 selos? Aí você vê esse caroço aqui mexer. E só vão engolir, porque eles não sabem quais as revelações. Porque as revelações dentro dos 7 selos, que são os 7 trovões, a primeira revelação é que a era terminou e Cristo estava fora dela. Isso é a primeira. Aí Cristo saiu, subiu mais alto, subi cá. Cristo estava fora. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Quando ele diz estou à porta e bato, ele já chamou o vencedor. O que vencer vai assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, a maioria das vezes as pessoas dizem que aquilo foi revelado, mas não sabe o que é. Se você apertar ele, mas você quer ser como Eva. Não, eu não quero saber mais do que o 7º anjo revelou. Eu não quero saber. Mas também não quero ficar sem saber o que o 7º anjo revelou. Se eu for além, eu estou errado, mas se eu ficar aquém, eu sou errado também. Entende? A gente não pode ficar sem saber o que o 7º anjo revelou. Agora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a trombeta, quer dizer, isso daí vai ficar só de pregação? Ô irmãos, o 7º anjo tocou a trombeta, sim. Qual a trombeta? Foi a mensagem. Qual mensagem? A sua mensagem. A mensagem do 7º anjo era 7 trovões. Tocou ou não tocou? Que a mensagem do 7º anjo era 7 trovões. Que ele tinha que tocar para o povo, avisar o povo. Essa é a mensagem do 7º anjo. Ele tinha que avisar que o mesmo Senhor já havia descido do céu. Foi por isso que ele pregou a mensagem do arrebatamento. Porque o Senhor desceu do céu, em Apocalipse 10:1. Então as pessoas sabendo qual a trombeta do 7º anjo, é uma mensagem, essa mensagem é os 7 trovões, revelados dentro dos 7 selos. Agora, quais as revelações contidas nos 7 selos? Devemos ser informados por quem andou com o irmão Branham? São perguntas que vocês que estão nas reuniões deles, vocês devem fazer para eles. 7 trovões foram revelados? Foram. Quais são estas revelações? Foram reveladas dentro dos 7 selos. Então, o que foi revelado dentro dos 7 selos? Não, irmãos, foi revelado. Eu quero saber o que foi. Como é que foi revelado e você não sabe o que foi? E diz que foi revelado. William Branham diz que são as revelações contidas nos 7 selos. E aquelas revelações que estavam nos 7 selos, elas ficaram ocultas. Infelizmente foi isso. As revelações dentro dos 7 selos estavam ocultas para quem não podia ver. Porque tem o tempo, o profeta diz, quando a mensagem começar a ser ensinada, então o mistério acaba. A mensagem tem que começar a ser ensinada. E cadê a mensagem ensinada? Se prega, Branham profeta, Deus é um, batismo em nome de Jesus Cristo. Me diga que vocês aprenderam outra coisa, senão isso dentro da mensagem por 30 e tantos anos. Foi isso daí que nós aprendemos. Agora, o que mais tem? Bom, tem a outra parte, a parte adicional, a principal, aquilo que te prepara para o rapto, a revelação dos trovões.
Porque hoje, quando você fala em novo nome, eles ignoram. E quem ignora não é um pentecostal. Tem hora que você encontra um pentecostal, aí ele tem um novo nome. E qual será? Qual é esse novo nome? Sem ar de crítica ou ironia, simplesmente desejando saber. Agora, da mensagem, você fala, Cristo é um novo nome. O quê? Pô, mas você é tão cego assim? Você não lê mensagem do profeta, não? Você sabia que ele não chama Jesus faz 2000 anos? O mais pesado, quando eu li o parágrafo 132 do primeiro selo, o mais pesado que eu achei, sem dar explicação, é isso. Cristo, o seu nome na terra foi Jesus. Ele explica, foi Jesus. E ele foi um vencedor aqui na terra. Mas quando subiu, ascendeu, ele recebeu um novo nome. Quando subiu. Agora, eu não estou vivendo no tempo que Cristo subiu. Eu estou vivendo no tempo que ele já desceu outra vez. Então, é tanto tempo que a gente não sabe que aquilo já aconteceu. Irmão Branham diz, quando ele venceu o Calvário e subiu, recebeu um novo nome, será revelado nos trovões. Aí ele diz, os trovões foram revelados nos 7 selos. Quer dizer, é só procurar lá dentro que você acha. É coisa que o irmão Branham não podia falar. E ele não falava. Na terceira puxada, o que não podia falar, ele não falou mesmo. E uma das coisas tão tremendas é o novo nome, que ele não podia falar. É uma revelação dos trovões? Está ali dentro. Foi revelado? Foi. Quem revelou os trovões? Era o homem que representava os trovões. Era o homem que representava o 7º selo, que era a vinda do Senhor. Eu creio que o irmão Branham, quando pregava isto, vigia bem o 7º, é a vinda do Senhor. Ele percebia que as pessoas estavam voando. Vigiar o 7º. Eles pensam que é vigiar o número. Vigia o 7º. O 7º era ele. Vigie bem o 7º. É a vinda do Senhor. É quando você sabe que o Senhor está na terra. Malaquias 4, eu tenho parágrafos aqui, ele diz, Malaquias 4 está encarnado. Malaquias 4 está na terra, naqueles dias. E as pessoas não podiam receber isso, não aceitavam. Olha, eles não davam conta de aceitar estas coisas aqui. Ó. A palavra tem se tornado carne, exatamente como ele prometeu em Lucas 17 e Malaquias 4 e todos. Vem, isto é certo. Apocalipse, a palavra tem se tornado carne. Ele estava dizendo, aquilo que é Deus, Deus é a palavra, se tornou carne. Será que vocês viram esta palavra em carne? Eles não conseguiam ver esta palavra naquele dia. Mas vamos prosseguir aqui um pouquinho na mensagem do profeta, que é uma mensagem tremenda. O parágrafo 83 é que ele diz, o Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo. Você não pode ignorar estas coisas. Logo você tem que aprender com o profeta mesmo, porque esta noiva é ferida. Ele chamou de noiva e igreja, ele não chamou de esposa, pelo menos na mensagem que nós temos aqui. Quem sabe a hora que tomar outra, que seja original, será que ele falou esposa na outra? Está falando noiva. 160, a obra-prima. Malaquias 4 é para trazer de volta ao original. Ela é ferida da igreja. Do corpo da igreja, ferida, com o seu mestre, para o mesmo propósito. Ela é a palavra, entre aspas. Da mesma forma que José foi ferido pelos seus irmãos, porque ele era a palavra.
Jesus foi ferido pelos seus irmãos, porque ele era a palavra. A igreja, a noiva, é ferida pela igreja, porque ela é a palavra. Meus irmãos, nós vamos sempre aprender. Por que hoje nós temos que ser feridos? Tem muita gente para ferir hoje. Hoje, quando os do Brasil não dão conta de nos ferir, eles trazem da América, do Canadá, da África. É para tentar ferir. Agora, por quê? Porque ela, esta noiva, esposa de Cristo, é a palavra. E se ela é a palavra, ela sabe até o novo nome, ela é a palavra. Ela já passou por coisas que eles não passaram. Então, eles têm que nos ferir. Nós temos que dar o braço a torcer agora. Dizer, eles têm que nos ferir. Deixe-nos ferir. Por que feriram a José? Quem feriu a José? Os irmãos dele. Olha o Rubem, o mais velho. O que você está fazendo, Rubem? Em vez de você proteger o José, não, vamos vender esse menino. Vamos vender. Ele fala coisas que nós não falamos. Ele prega coisas que nós não pregamos. E papai ainda ama ele. Vamos matar ele, vamos desaparecer com ele. Jogaram ele num poço, num buraco. Depois viram que vinham os inimigos. Vamos vender por aqueles ali. Venderam ele. Mas é isso que fazem. Eles têm que pegar e vender. Judas fez desse jeito. Não foram os irmãos que venderam Jesus? O profeta diz que foram os judeus. Não foram os irmãos de José que venderam a José? Não são nossos irmãos da mensagem que nos vendem, que nos ferem? São. Você pensa que quando você prega a palavra, você está os ferindo? Não, eles não são a palavra. Só é ferido quem é a palavra e alguém fala contra aquela palavra manifestada naquele dia, é que está sendo ferido. E a esposa hoje é a palavra. O que a esposa é? Bom, para começar, eu não gosto de falar essas coisas que as pessoas pensam errado, certo? Mas o que Deus fez para nós sermos esposa dele? Você pensa que Deus vem lá do céu, Deus é Espírito e diz, ó, eu sou o esposo de vocês, mas cadê o senhor? Cadê o senhor? Cadê? Não. Você não é gentil? Então eu te dou um nome gentil e um homem com nome gentil, e o que ele pregar é o marido de vocês. O que ele pregar. Vou citar isso daí porque esse povo está traduzindo mensagem para nós. Não é nem para eles mais. Essas mensagens que eles estão traduzindo é para nós. Tem alguém que pensar, não precisa nem traduzir mais mensagem. Não, aqui eles estão traduzindo é para nós. Eles traduziram esse Jeová Jirê, primeira, segunda e terceira parte, parágrafo 100. Meu Deus do céu, que riqueza! Eu nunca pensei que o William Branham pregaria que Deus, nesse último dia, daria o seu nome a um homem, a um gentil. Um gentil levaria seu nome. E o gentil que levou o nome de Deus foi William Marion Branham. E no mesmo parágrafo ele está falando sobre a noiva gentia. Se ela é gentia, aí um gentil recebe o seu nome. Gente, o que é marido hoje não é sexo. O que é marido é palavra. É a palavra que é seu marido, é a palavra. Não é Brana que é seu marido, é a palavra que Brana pregou, que é seu marido. Não é a palavra que um judeu prega, não. Um judeu, um Moisés, vai pregar para os judeus, para os 144 mil. Mas para nós, a noiva é gentia. Se a noiva é gentia, Deus tinha que vir com um nome gentil para casar com esta noiva. Ele tinha que vir com um nome gentil. Agora, isso não é para qualquer um, esses outros não são da noiva, gente. Nós estamos preocupados com eles, mas vocês têm que saber o novo nome, não tem que saber nada. Eles não são da esposa. Se eles não pertencem à esposa, eles vão feri-la. Porque ela é a palavra, e ela não é uma parte da palavra.
ela é toda a palavra, porque toda a palavra chegou a este dia. Você vai ver que Paulo tinha uma parte da palavra, porque ele não tinha trovões, não tinha selos, não tinha as eras da igreja ainda. Mas no nosso tempo, quando veio o irmão Branham, ele era o grão. Então ali estava a palavra, o grão de volta novamente. O grão de volta era Cristo de volta. Só que quando Cristo voltou, ele era Malaquias 4. Quando Cristo voltou, ele era São Lucas 17, 26 a 30. Quando Cristo voltou, ele era Apocalipse 10, de 1 a 7. Foi quando ele voltou. Mas ele voltou, e o que ele é? Ele é a palavra do dia. E quem fala contra a palavra do dia está ferindo aquela palavra. E quem é a palavra do dia? Somos nós. Bom, vamos falar claro, somos nós, a esposa. A esposa que nós cremos que Deus veio numa carne para revelar sua palavra, para nós casar com esta palavra. Vou repetir isso para a pessoa não pensar no homem apenas. Não é para casar com o homem Branham. Porque o casamento ali era o natural do irmão Branham e a irmã Meda de Broy Branham. Aquilo era um casamento natural. Agora aqui ele veio com o ministério do Filho do Homem e o nome de Deus estava nele. Ele era um gentil que recebeu o nome de Deus. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Isso daí nós não vamos esquecer. Isso é que nem Atos 2,38. Não vamos esquecer esse parágrafo. Ele vai ficar tão batido que nós não vamos esquecer. E ali houve o casamento. E agora você tem que ser ferida. Você não casou com a palavra? Que palavra que nós somos hoje? Irmãos, nós não somos uma parte da palavra. Como muitos vêm aí e pregam no Brasil, e os brasileiros também pregam, e que Deus mandou um profeta, que batisma em nome de Jesus Cristo, que Deus é um. Não, nós não estamos pregando apenas esta mensagem. Nós estamos pregando agora a mensagem completa. A mensagem é muito além do que foi pregada até agora. Ela é muito além. Então ela tem que ter a semente. E a semente foi quando a revelação dos 7 trovões desceu naquele monte. Foi ali que Deus revelou para o profeta. Mas olha bem, isso é o lado espiritual. E deixou para abrir dentro do quartinho. E o irmão Branham teve que esperar. E eu tenho que aprender com o irmão Branham, que o irmão Branham ficou desesperado e ele queria já anotar as pregações que ele tinha feito antes, as anotações, eu vou pregar isto. Aí Deus entrou lá por volta das 12 horas e diz, isso daí está errado, não é isto. O que os pregadores têm que aprender, por que vocês estão pregando esse tipo de mensagem? Porque vocês têm que aprender que o que vocês pregaram não é isto. Esta é a experiência que vocês tinham na primeira e segunda etapa. Na terceira etapa, não é isto. A terceira etapa é a abertura total da palavra. E nesta hora que a palavra foi aberta, se você não crê naquela palavra, você tem que feri-la. O pregador diz assim, eles dizem que Deus, que Branham é Deus. Que coisa. Eles dizem que Branham é Deus. Eu acho que, será que eles não leram? Eu li aqui para vocês, onde o irmão Branham diz, Moisés era Deus, quando a palavra estava nele. Branham era Deus, sim. Quando a palavra, Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, São Lucas 17, 26 a 30. Eu estou falando só um pouquinho, porque tem muita escritura. Mateus 17, 11, Atos 3, 19 a 21. Zacarias 14, 6 e 7. Irmãos, isto vai andando. Ali, Branham era Deus em carne. Sim. Eles não podem perceber isto? Então falou contra isso, fere a palavra. E nós somos essa palavra, ferida. A noiva ferida pela igreja. Qual a igreja? Nossos irmãos da mensagem. Nossos irmãos da primeira e segunda etapa. Fere, dizendo não é isso. Fere. Eles estão ferindo a noiva, dizendo assim,
Jesus não tem novo nome. Gente, foi Brana que pregou isso. Eu não ousaria falar isso se o irmão Brana não tivesse falado. Foi o irmão Brana que falou isso. Ele venceu e subiu com um novo nome faz 2000 anos. Quando você vence, você já tem um novo nome. Nós levamos 2000 anos para saber. Mas ficamos sabendo, porque os trovões foram revelados no nosso tempo, no tempo do irmão Brana. E nós que somos a esposa de Cristo, que estamos sendo feridos pelos irmãos, nós vimos isso, porque eles ferem, quando eles falam contra a própria mensagem, isso nos fere, porque nós somos a mensagem. Nós não somos um pedaço de mensagem. Nós somos a mensagem em seu todo. E quando eles falam contra um pedaço da mensagem, eles estão falando contra nós, porque nós somos esta mensagem. Você diz: Osmar, eu não vou fazer mal na sua cabeça, não. Vou só arrancar seu dedo do pé. Oh, mas isso aí faz parte do meu corpo. Se você não faz mal na minha cabeça, não me dá um sinal na cabeça de um murro, de um tiro, e me dá um tiro no dedão do pé ou no dedinho do pé, é a mesma coisa. Está me ferindo, porque aquele dedinho é do meu corpo. Eles dizem coisas boas de certos pontos, mas logo do outro lado dizem: oh, cuidado com eles, porque eles creem que o Cordeiro saiu do trono. Cuidado, porque o profeta, quem diz que ele saiu? Se o profeta não tivesse saído, eu nunca ia pregar isso. Não me atreveria. Deus sabe que eu sempre fui um homem medroso para isso. Eu só falava o que está na Bíblia e o que estava na mensagem, mas eu nunca tinha visto isso. O dia que Deus abriu meus olhos e eu vi isso, aí não fico sem falar, vou falar mesmo. Quiseram me proibir, não. Eu comi o livro. Tem jeito de você proibir quem come o livro? Cala a boca, calar que jeito? Pedro diz: como nós podemos parar de falar daquilo que vimos e ouvimos? Vocês param de falar nesse novo nome, porque Jesus não tem novo nome. Como que nós vamos parar de falar, sendo que nós sabemos que Ele tem um novo nome? Que Jesus, nesse dia final, chamou Brana. Alguém diz: vocês são loucos. O profeta pregou isso, você não viu isso? Ele não podia falar do HM dele, ele falou HM de Abraão. Ele diz Abraão em inglês, ele não podia falar Brana. Então ele falou Abraão. Era só para nós escutar, então vamos colocar no lugar, é Brana. Ele falou Abraão, mas o que tem Abraão com inglês? Com respeito a HM, e que foi um mensageiro nos Estados Unidos. Era Brana mesmo, mas ele tinha que falar Abraão. Billy Graham falava aberto. Billy Graham tem 6, é o número do homem. Mas Abraão tem 7, é o número de Deus. Você tem que saber, ele não podia falar Brana, estava em torno do nome dele. Ele não podia falar, o HM dele era o 7, mas ele não podia falar. Isso que é, não diga a ninguém. Não diga, o ministério da esposa, ela come o livro e pode deixar que ela prega isto. E ela vai pregar isso através de pastores, de apóstolos, de evangelistas, de mestres, porque o profeta já pregou. Eu tenho só que repetir isso. Aleluia. Vamos um pouquinho? 161, a obra-prima. A palavra vivendo em ação, a Bíblia noiva. É meu que ele fala assim, a Bíblia esposa. Não alguma noiva feita pelo homem de companheirismos, de plenários de pastores, que estão igual às denominações mesmo e não viram isso. O diabo entra assim, as pessoas nem percebem. A noiva Bíblia, ferida e aflita de Deus,
Nenhuma beleza para que pudéssemos desejá-la. Ferida e aflita de Deus. Nenhuma beleza. Ah, o Centro-Oeste é bonito, irmãos. Então não é ele, não. Para o sul de Santa Catarina também é bonito, irmãos. Pois então não é essa a noiva, a Bíblia. Porque não tem beleza. Procure um lugar que não tem beleza, onde a palavra é pregada na sua autenticidade, e você verá que ali está a noiva Bíblia, a esposa Bíblia. Ela está sozinha. Meu Deus do céu. Eu sempre digo com alguns que convertem, meu irmão, só nós estamos crendo desse jeito no mundo. Eu ainda não encontrei. Estou procurando encontrar alguém que crê. Quando eu penso, alguém chega e diz, nós cremos igual. Passa um tempo, você vê, não crê nada. Crê igual nada, tudo errado. E a gente fica sozinho outra vez. Amém. Coisa boa. Sozinha, ferida. Jesus ferido por um próprio discípulo. Essa noiva é ferida por quem passou pregando por ela. É ferida. É um discípulo de Brana que fere a noiva com mensagem do profeta na mão. Ela é ferida por todas as denominações de acordo com Apocalipse 3. Ela é ferida e está fora da era da igreja de Laodiceia, na qual ela foi criada. Se ela estivesse lá dentro, ela não seria ferida. Ela saiu, então vamos feri-la. Se estivesse dentro de certos companheirismos aqui do Brasil, nós não seríamos feridos. Somos feridos porque não estamos ligados a companheirismo humano, onde homens querem ser cabeça, onde a palavra não manda. Eles ferem a mensagem. E nós estamos aqui para dar lugar para a mensagem. Entra a mensagem. Mas eu tenho um novo nome. Pode entrar, senta. Mas eu sou o cordeiro que saiu do trono. Pode sentar. Pode ficar aqui. Você pode dar boas-vindas para a palavra da hora. Eu sou Deus encarnado. Eu vim em Brana. Brana foi Deus encarnado. T.L. Osborne diz, Deus andou por nossas ruas, por nossas praças, comeu e bebeu num homem chamado William Brana. T.L. Osborne tinha mais luz do profeta no seu dia do que muitos pregadores hoje nos dias do irmão Brana. Hoje mesmo eles estão pregando o contrário. Falta de luz. Mas o que é? Ela é ferida. Ela é ferida. Escuta o 162, obra-prima. Esta igreja foi levantada na era da igreja de Laodiceia. Esta é a sua casca. Laodiceia, sua casca. Todo mundo que está em Laodiceia fere essa mensagem. Laodiceia não é só os pentecostais, não. Depois que irmão Brana partiu, começou a formar outra vez o grão de trigo que irmão Brana pregou naquele dia, 28 de fevereiro, que ele recebeu a comissão e pregou de 17 de março em diante. Aquilo ali que ele pregou, novamente foi sepultado. Nasceu, cresceu, e apareceu muitos galhos, mas finalmente a semente na hora da colheita. Nós estamos vivendo nessa hora da colheita. A colheita está aqui. Eu ia pregar sobre isso. A colheita está aqui. E se a colheita está aqui, o grão que foi semeado, não no dia de Pentecoste, o grão que foi semeado, que foi plantado em 1965, o grão que foi plantado, brotou,
porque ele foi plantado com a mensagem, com as revelações todas do Apocalipse, com a comissão que Deus deu para ele. Ele foi o grão e ele foi plantado, mas aquilo já brotou, cresceu, floresceu até no Brasil. Mas agora é hora da colheita para produzir o mesmo que aquele grão era em 1965. O mesmo que William Branham era em 1965, o grão. A colheita está aqui, estamos colhendo os grãos. Não estamos atrás de movimento verde, não estamos atrás do movimento das folhas, não estamos atrás do movimento das flores. Não estamos atrás do movimento da casca da mensagem. Estamos atrás do grão que saiu da casca da mensagem. E quem é que saiu? A noiva saiu de lá. Ela é ferida pela Laodiceia. Ela é ferida pelos seus próprios irmãos. E esta mensagem está arrebanhando o grão. Por que você está ouvindo sobre sete trovões? Porque mais claro hoje. Mais claro do que em 63. Por quê? Porque em 65 foi mais claro que 63. Por que hoje? Porque agora é tempo da semente esposa. E essa semente tem que ser igual ao esposo. E quando o esposo, a semente, o grão, foi sepultado, ele foi com toda a revelação de Apocalipse 10. Toda a revelação da Bíblia, ele tinha que revelar aquilo, e ele revelou, e a semente foi sepultada, ela nasceu, e agora está no estágio da semente outra vez, do grão da colheita. E nesta hora da colheita, o que você está vendo? Você está ouvindo o grão outra vez. Até parece que é Branham que está pregando hoje, mas por detrás disso é Branham outra vez. É a mensagem, é aquilo que ele pregou, é a palavra sendo falada outra vez. Para quem? Para a semente eleita, para o grão eleito. Aquele grão gerou os grãos eleitos. Mas o que fazemos com o espaço de tempo que formou o caniço da mensagem? O que fazemos com isso? Vai tudo para o fogo. Olha o caniço da mensagem, depois que Branham morreu, a primeira folhinha que apareceu dizia assim: William Branham vai ressuscitar e cavalgar por esse caminho outra vez. Oh, não parecia o grão. O irmão Branham ensinou isso. Ele ensinou que quando a semente é plantada, aparecem duas folhinhas, mas aquelas folhinhas não parecem com o grão que foi semeado. E o que eles pregaram não parece com o que Branham pregou. E aquilo foi crescendo e floresceu na América, e depois veio para o Brasil e floresceu no Brasil. E a crença que veio para o Brasil era que o William Branham ia cavalgar por esse caminho outra vez. William Branham, enquanto que é Elias, e Elias veio num judeu, não no irmão Branham. O irmão Branham disse que não era nele. Se você lê o quinto selo, você fica sabendo claro sobre isso. Diz que não era nele, é outro homem. Deus usa um judeu para falar com um judeu, como Deus teve que usar um gentil para casar o povo gentil com a palavra revelada na boca de um gentil. Amém, amém, aleluia. Será que não dá para enxergar mais? Até quando esse povo vai ficar desse jeito, sem ver a verdade, só ferindo a mensagem? Quando eles ferem a mensagem, eles mexem conosco. Qualquer parágrafo dessa mensagem é minha família. Você já viu o problema de família? Você mexe com um, mexeu com a família inteira. Parece um formigueiro. Não parece bando de águia, não. Mexe com um, mexe com a família inteira. Oh, falou do meu irmão, falou do meu pai, falou da minha mãe. Eles não vão vasculhar para ver se aquilo é verdade, não. Agora, aqui está. Falou de uma mensagem, um parágrafo dessa mensagem, falou de mim. Eu sou essa mensagem. Você é essa mensagem?
Brana diz aqui, ele está dizendo aqui que a noiva é a palavra, e a palavra que você é, esta palavra revelada no seu dia, tudo foi revelado, e você crê nesta revelação e deixa a igreja te perseguir. Ela vem te perseguir porque agora é tempo da semente e ela já virou palha, ela vai para o fogo. Crentes que cresceram, eles pensaram que nunca iam ouvir isso, mas tem que ouvir ainda isso daí. Os pentecostais não gostavam da mensagem do profeta de jeito nenhum, por isso, porque o irmão Brana chamou eles de casca. Casca é o seu movimento morto. Ele diz, está morto e já apodreceu, diz o profeta. Morreu, acabou, apodreceu. E eles estão segurando o defunto aí por 50 anos, segurando um defunto pentecostal. E fazendo aquele trabalho, aí as suas mulheres já estão vestindo igual ao mundo, os seus cânticos estão igual ao mundo mesmo, e aí agora o povo da mensagem está do mesmo jeito. Que diferença tem? E se você está na terceira etapa e escuta a mensagem, mas você não é esta palavra, você nunca vestirá segundo esta palavra. Você não é. Mas se é, você se vestirá igual esta mensagem. Porque esta é a vestimenta que Deus reconhece. Quando o filho chegou, o noivo chegou e olhou para um e disse, como que você entrou aqui? Ele emudeceu. Por que você emudeceu? Você veio pela janela? Algum pastor disse que você poderia estar no corpo desse jeito? Amarra, atai-os de mãos e pés, lançai-o nas trevas. Há trevas e ranger de dentes. Lançai-o ali. Espera lá, ele foi um crente. Por que Jesus, o Senhor não tem misericórdia dele? Porque eu sou o leão. Eu sou o rei. Mas era melhor quando o senhor era advogado, sim. Esse foi o tempo que eu advoguei e você escarneceu. Ao invés de obedecer a minha palavra, você foi contra. E agora você está falando contra a revelação dos dias do leão. Pois foi o leão que vem em Apocalipse 10, é o leão bradou. Cristo bradou como leão, não como cordeiro. Ele bradou como leão. E eles não puderam perceber isto. Estão falando contra. Quem fala contra é um irmão. Vamos voltar aos irmãos de José que perseguiu José. Os irmãos de Jesus, fariseus, saduceus, que perseguiram Jesus. É os nossos irmãos da mensagem, primeira e segunda etapa, que persegue a terceira. Vocês vão ver, o profeta diz, ela é desprezada. Me diga que qual é que é desprezada aí? Todos eles são benquistos. Eles são benquistos, eles estão podendo pregar em todo lugar. Eles estão podendo pregar, chama pregadores de todo lugar, pode pregar. Mas na noiva não tem jeito deles pregar, porque eles pregam contra a palavra, e a noiva é a noiva, a palavra, ela diz, olha, eu já te testei, como os apóstolos fizeram lá atrás, e já consideramos você como falso. Porque você fala contra a própria palavra, a própria mensagem. A mensagem diz que Deus estava em Brana, e quando Deus estava em Brana, Brana era Deus. A mensagem diz isto. Que Deus estava em Moisés, e enquanto Deus estava em Moisés, Moisés era Deus. E que Deus está no seu corpo hoje, e enquanto Deus está nesse corpo, esse corpo é Deus. Mexer com este corpo é ferir a esposa. E agora trata-se desta esposa. Feriu a esposa, feriu Deus. Por quê? Porque esta esposa tem estado de acordo com a palavra que é Deus. Feriu ela, feriu Deus. Amém, amém. Eu tenho que terminar por aqui, onde o irmão Brana diz, 164, sozinha, com o noivo, rejeitada pelos homens, desprezada e rejeitada pelas igrejas, a noiva se coloca desta forma. Irmãos, tem que saber, eu não estou lamentando, eu estou achando é bom estar sozinho.
Não, pensa, ele está chorando lá, lamentando, porque está sozinho. Não, não vem não, não vem. Não estou chorando para você vir, não, não vem. Estou dizendo que é tão bom, porque esta noiva, ela é rejeitada, desprezada pelas igrejas, e ela está sozinha. A noiva se coloca desta forma. O que é isto? É a sua obra-prima. Vem, é a palavra que ele pôde operar através dela e manifestar. Então ela é rejeitada porque está manifestando aquela palavra que foi pregada pelo esposo. O esposo Jesus Cristo estava num homem gentil pregando. O esposo é a palavra é Cristo. E estava em William Marion Branham pregando, e nós ouvimos aquela mensagem e fomos conquistados, convencidos, e nos casamos com esta mensagem. Tem uma coisa, nós estamos casados, não estamos namorando não, porque quem está namorando, na verdade hoje está a irresponsabilidade, mesmo depois que casa, eles não importa que gastou com civil, que gastou com igreja, que gastou para comprar móveis, que gastou para viajar, eles já divorciam. São irresponsáveis. Essa é a era que nós estamos vivendo. Você tem que tomar a sua cruz e saber que casado hoje com a palavra, você está ligado. Olha, na dor, na bonança, na dor, na saúde, na bonança, na escassez, você fica junto? Sim. Sim? Sim. Quando todos da mensagem falarem contra você, ainda continua você crendo nele, Jesus Cristo, como alfa e ômega, e que o nome dele nesse dia foi um gentil? Amém. Eu creio. Estou casado. Aí a mensagem mesmo diz: eu te caso com a palavra. Você está casado com a palavra. Você não está casado comigo, nem com o homem William Branham. Você está casado com a palavra. E o importante é você saber que este nome, William Branham, Deus deu este nome entre os gentios e era o nome de Deus. E isto é o que William Branham diz: Jeová Jireh, terceira parte, 100. Amém. Estou satisfeito por ser sozinha, noiva sozinha, esposa sozinha. Vou terminar com o final do 167. A colheita está aqui, ela está bem madura, ela está pronta agora para a vinda. Agora é o rápido, ela está pronta agora. Cada um de nós devemos estar prontos agora para o arrebatamento, porque é a colheita, é o tempo da colheita. A colheita está aqui, é Deus colhendo os seus filhos. Filhos são aqueles que você pode ter vindo de pais diferentes, é interessante isso, mas Deus colocou uma semente em você e você reconhece. Quando ouve a voz de Deus, você diz: é isso aí que eu gosto. Eu gosto é disso. Aí você parte para aquele lado. Tem gente que ouve o colega dizer assim: olha, vamos assaltar. Aí, é perigoso, não, não é não, vamos, aí, vai. Eles são gerados pela semente do assalto. Eles dizem: vamos roubar. Ele encontra o indivíduo que é igual a ele. Vamos. Irmãos, vamos crer agora na mensagem. Vamos. Aqui agora é hora da colheita. A hora da colheita, você é igual o seu pai. O meu pai Branham pregou a palavra e abriu tudo, descortinou tudo para mim. Eu como um filho, você como um filho, olhou ali e disse: meu Deus, tudo claro. Olha o que o papai deixou, tudo revelado, a gente não sabia. Abri o celeiro e achei. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais este momento da palavra. Obrigado
por poder ter um corpo chamado a palavra, formado das escrituras de hoje, que está cumprindo agora mesmo e sendo ferido neste corpo agora, ferido pelos próprios irmãos da primeira e segunda etapa. Muitas vezes, Senhor, alguém que estava conosco, comendo conosco, e passa a ferir a própria palavra e não percebe que estão ferindo a palavra, enquanto estão em companheirismo com gente grande, fere o pequeno, fere a palavra, ferem a desprezada. Senhor, mas é o nosso lugar. Estamos te agradecendo por ser a noiva deste dia, pequena, desprezada, mas com a palavra real, verdadeira. Nós sabemos que isso é verdade, Pai. Sabemos tanto que esta palavra que foi revelada nos dias do seu profeta é real, que nós casamos com ela. E hoje estamos pregando sobre esta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Leonardo glorifica a Deus. Eis que o livro foi aberto, o esposo já voltou, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor. Ele pôs um pé na terra e o outro sobre o mar. Era Deus em carne humana para os selos revelar. Estou pronto para subir. Este hoje eu já ouvi. Eu já tenho a fé de rápido. Posso ver o céu se abrir. O cordeiro converteu em leão para revelar os mistérios escondidos. Disse ao servo para pregar, e o tempo não foi mais, a intercessão já terminou. Dia e hora se cumpriu, foi a vinda do Senhor. Estou pronto para subir. Os trovões eu já ouvi. Eu já tenho a fé de rápido. Posso ver o céu se abrir. Estou pronto para subir. Os trovões eu já ouvi. Eu já tenho a fé de rápido. Posso ver o céu se abrir. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que estão conosco através da internet. Irmão Abadia e família, Araguari, Minas Gerais. Irmão Alain e família, irmão Osvaldo,
irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo, irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina, irmão Celso e família, irmão Manuel e família, irmão Weber e família, Salvador, Bahia, irmão Carlos, irmão Lendino, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina, irmão Paulo, Cleude, Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce, irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais, irmão Gilberto e família, irmã Enar Leal, Gravataí, Rio Grande do Sul, irmão Dirceu, irmã Raquel, irmão Daniel, irmã Camila, irmão Gabriel, irmão Jaziel, Paranaguá, Paraná. Deus abençoe. Irmão Silvio e família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, irmão Jomar e família, Eldorado, Rio Grande do Sul, irmão Mesquita e família, irmão Lauro Sieves, irmão José Dolari e família, Curitiba, Paraná, irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais, irmão Lorival, irmã Ruth, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo, irmão Tassila e família, Vitória, Espírito Santo. Pastor Fuque e família, Pastor Paulo e família, irmão Moacir e família, irmã Adriana, em Londrina, Paraná. Deus abençoe, irmão José Castro e família, irmão Nascimento, irmã Vera, Criciúma, Santa Catarina, irmão Regis Riva e família, Belém do Pará, irmão Rogério e família, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Tabernáculo Brana, São Joaquim da Barra, São Paulo, irmão Luzia, irmão Osvaldo, irmã Amélia, também São Joaquim da Barra, irmão Sandro Ferreira e família, Nanindeua, Pará, irmão Juarez e Mandilson, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais, irmão Márcio e família, Ariquemes, Rondônia, irmão Osvaldo Pereira, Taubaté, São Paulo, irmão Eliezer Patarelli e família, irmão Dorival e família, irmão Gilson e família, irmão Joel Floriano e família, irmã Ruth Franca, São Paulo. Amém. Deus vos abençoe. Amém. Muito obrigado. Vamos em paz. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Brasil. Deixei só e não é agora que vou te deixar. Na batalha contigo eu vou pelejar. Eu nunca falhei em nenhum só momento, jamais vou falhar. Se passares nas águas não te afogarás, por chamas ardentes não te queimarás. Meu nome é Deus forte, é livro da morte, o que em mim crer e confiar. O meu nome é poder, tudo posso e farei. Sou Pai amoroso, não te deixarei. Sou onipotente, vou em tua frente te proteger. Nos momentos difíceis estou ao teu lado, guiando teus passos. E quando tropeças, eu com amor te carrego em meus braços. Sou Deus de Moisés,